O squash é um esporte muito legal, mas você sabe como foi o surgimento desse esporte? Fica até o final do vídeo que hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Na Lata. Como vocês viram no vídeo de hoje, a gente vai contar tudo sobre a história do squash, desde o surgimento até se tornar o esporte que a gente conhece hoje. Esporte muito completo, muito divertido, tem cada vez crescido mais no mundo todo. Só antes, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque aí você vai participar da comunidade Na Lata. Todo mundo que se inscreve aqui acompanha as nossas dicas. Você está querendo melhorar no squash? Então é aqui mesmo, se inscrevendo, que toda semana tem vídeo novo, tem coisa nova, então você não pode perder. E também deixa o dedinho no like, né, se você curtiu. É importante a gente contextualizar e entender que ao longo dos anos, várias versões dessa história foram contadas. Então, hoje a gente tem duas principais versões na nossa visão aqui no Na Lata, que são as mais possíveis, digamos assim. Existem várias outras, mas que diversos elementos não combinam com o que a gente vê do esporte hoje. Senta que lá vem a história. A primeira versão veio de um esporte, de um jogo chamado Pela, que era praticado dentro de um celeiro, com uma bola bem dura e raquetes que eram mais ou menos como as raquetes de squash de hoje, porém bem mais fortes para aguentar essa bola mais dura. Acredita-se que o jogo Pela é o pai do squash, porque várias das regras, várias das marcações e até mesmo as gírias do squash são de origem desse Pela, então são muito semelhantes ao que tinha nesse jogo Pela. Cerca de mais ou menos 150 anos, na Harrow School, na Inglaterra, alguns jovens, alguns meninos que estavam indo jogar Pela, estavam esperando a sua vez de jogar, pegaram as raquetes, a bolinha do jogo e começaram a rebater contra uma parede possivelmente de fora do celeiro. Esse jogo ainda não tinha nome, era só uma rebatida contra a parede. Porém, os responsáveis da Harrow School pediram para que os rapazes usassem uma bola mais macia ou que então parassem de jogar, porque o barulho da bola contra a parede do celeiro estava atrapalhando o jogo de Pela. Foi aí então que surgiu a bola mais macia, a bola de borracha, de onde veio o nome squash ou squashed, que foi quando começou, que seria o barulho dessa bola de borracha batendo contra a parede. Em 1864, na mesma Harrow School, foram criadas as primeiras 4 quadras de squash, oficialmente de squash. Virou tão popular na época que o Bath Club, que seria um clube de Londres, colocou as quadras de squash, até então chamado de squash rackets, dentro do seu clube. Ao longo dos anos, várias quadras foram surgindo ao redor do mundo, só que cada uma com uma dimensão diferente, com uma altura, com um comprimento, com uma largura diferente. E aí nessa Bath Club escolheu-se a quadra da Bath Club como o padrão. Então, esse clube foi tão importante porque a quadra dele virou o padrão de quadra de squash que a gente conhece hoje. E a outra versão dessa história, ela é a versão da prisão de Londres, chamada The Fleet, ou The Fleet, chamada The Fleet. Essa é uma versão um tanto quanto complexa, porque em vários lugares existe uma desinformação. Então, tem um lugar que coloca que a prisão chamava Fleet Debtors, tem outro lugar que coloca que a prisão chamava The Fleet. Então, não sabemos ao certo em qual dessas prisões que surge essa versão, mas a ideia é muito parecida. Foi num momento razoavelmente parecido ao surgimento do squash originário da Pela, porém, foi dentro de uma prisão, onde os presos tinham apenas um cubículo para fazerem exercício. Nessa época, só para contextualizar, foi o boom dos esportes de raquete, principalmente na Inglaterra. Então, na cadeia, existiam algumas raquetes, pedaços de pau, enfim, que eles começaram a usar para rebater essa bola contra a parede. Essas duas versões que a gente ouve por aí, e aí vocês podem tirar as conclusões de qual foi a mais verdadeira. Logo depois disso, a gente estava falando de 1864, na Harrow School e tudo mais, mas só em 1920 aconteceu o primeiro campeonato profissional, que foi também na Inglaterra. Tá? Então, a Inglaterra sempre sendo o berço do squash. Por isso que é um esporte tão popular na Inglaterra, por isso que a gente vê tantos clubes, tantos jogadores que se mudam para a Inglaterra para treinar. Então, a Inglaterra sempre foi o berço do squash.
Isso contextualiza também um pouquinho das potências que a gente tem, porque na grande maioria, colônias inglesas. Então a gente tem Austrália, a gente tem Estados Unidos, Canadá, a gente tem Egito, são todas Paquistão. Então faz total sentido com a história do squash, o surgimento do squash. Inclusive, as primeiras federações no mundo foi a dos Estados Unidos, em 1907, e a do Canadá, em 1911. Agora vocês perguntam, tá, beleza, você falou do squash no mundo, o surgimento, e como que esse esporte tão diferente veio parar no Brasil? A primeira quadra de squash foi em Nova Lima, em Minas Gerais, e ela foi construída por engenheiros ingleses que lá moravam. Eles já tinham tido contato com esse esporte lá na Inglaterra e resolveram construir a primeira quadra no Brasil, em Nova Lima. E agora vamos para mais uma polêmica. Essa informação também ela é muito divergente em diferentes lugares, mas as duas informações que a gente encontra hoje são as seguintes: que as duas primeiras federações criadas no Brasil foi a Federação de São Paulo e a Federação do Rio. Em alguns lugares se diz que foi a Federação do Rio a primeira, em outros se diz que foi a Federação Paulista. Eu acredito que foi a Federação Paulista, tá? Foi a primeira a ser criada em 1979. Visto que essas duas já haviam sido criadas, o primeiro esboço de confederação brasileira foi só em 1985. Foi uma associação brasileira de squash, não era propriamente uma confederação, tá? Só em 91, acho que é 91, só em 91 que surgiu a primeira confederação brasileira de fato, tá? E em 1994 o squash entrou no Comitê Olímpico Brasileiro. E agora vamos fazer algum contexto histórico. No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve o squash muito em alta. Era o esporte da moda, era o esporte do momento. Quem jogava squash era legal. O squash ele passou pelo seu processo de explosão, principalmente dentro do Brasil. Tá? Foi quando ele cresceu muito, ganhou diversas academias, clubes. E entre os clubes, o primeiro clube que na década de 30 teve a primeira quadra de squash foi o SPAC, em São Paulo. Então é São Paulo Athletic Club. Foi o primeiro clube a ter quadra de squash no Brasil. E antes as quadras eram espalhadas, eram em lugares distintos, não propriamente num clube. Tá? Após os anos 2000, o squash, principalmente no Brasil, foi crescendo, foi se maturando, profissionalizando. A gente teve diversos jogadores como Paulo Troiano, Kiko Frisoni, o próprio Perna, Mário de Oliveira, foram levando Luciano Barbosa, Rafael Larcon, Rony, Vini Costa, Paul Connolly. Foram vários jogadores que foram engrandecendo o nosso esporte e fazendo com que o squash crescesse muito no Brasil. Além disso, tiveram as meninas também, a Karen Redfern, Thaisa, Tatiana, agora a Laurinha surgindo muito forte. Então assim, até hoje, o squash ele é muito conhecido no Brasil por conta dessas pessoas. Então, a gente vê aqui no Espaço na Lata várias pessoas que vêm jogar squash que já tiveram algum contato com o squash em 1990, 95, 2000 e que falam, o Kiko Frisoni ainda joga, eu lembro do Kiko Frisoni, eu lembro do Paulo Troiano, eu lembro da Karen. Eram as personalidades que fizeram o esporte crescer aqui dentro do Brasil. E lá fora, então, nem se fala. O squash lá fora cresceu muito. Estados Unidos e Canadá, principalmente com a parte universitária, principalmente nos Estados Unidos, o squash no college é muito forte, então Harvard cada vez leva mais talentos. A gente teve também o boom do Paquistão no final dos anos 90, a gente teve pós anos 2000 a hegemonia egípcia impressionante. Em paralelo a isso, sempre a Inglaterra produzindo bons jogadores, teve a época em que a Austrália produzia muitos jogadores, hoje um pouco menos. Hoje, o esporte que vocês veem com esse tamanho, com PSA, Squash TV, WSF, Jogos Pan-Americanos, Pan-Americano, Mundial, British Open, US Open, Canadian Open, tem os jogos asiáticos também que o squash participa. Vocês veem que o esporte se tornou muito grande, mas com esse vídeo acho que vocês conseguiram entender um pouquinho de como ele fez para chegar até aqui. Inclusive, se você quiser saber como jogar squash, aqui. Se você quiser saber como jogar squash, clica aqui no card. Errou! Não é aqui, né? Aqui. Tá me zoando. Se você quiser saber como jogar squash, um vídeo onde a gente ensina absolutamente tudo que você precisa saber para jogar, clica aqui, vai estar no card, nosso vídeo sobre como jogar squash. Beleza, galera? Espero que vocês tenham conseguido conhecer a história do squash,
compartilhem para os seus amigos que querem saber, que têm curiosidade sobre o squash, até mesmo que jogam, mas às vezes não têm esse conhecimento da história do nosso esporte, porque é uma história muito rica, muito bonita. Então, é um esporte que teve uma trajetória muito grande até chegar aqui. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nessa tela final, vocês vão ver uma indicação de vídeo, provavelmente vai estar aqui como jogar squash para vocês aproveitarem e clicarem. Nossa playlist de dicas do Na Lata. E aqui tem uma bolinha para vocês se inscreverem no canal. Beleza, galera? Até a próxima. Tamo junto, é nóis.